Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai falar um pouco hoje sobre a indústria cultural e como a arte ela está à frente a essas mudanças, né, do tempo, essas mudanças do mercado, essas mudanças da sociedade, como a arte é vista nessa época da indústria cultural, né, na época da reprodutibilidade técnica das coisas sendo produzidas em grande volume, em grande quantidade para atender um número maior de consumidores, né? Então, há vários questionamentos que a gente pode chegar a fazer e que os críticos da arte, né, os estudiosos da arte também pensaram nisso, né? Que é o que? A cultura de massa, ela é um fenômeno que é produzido e aparentemente veio para ficar, né? Como é que os artistas eles estão se comportando? O que é isso? O que é a indústria cultural, né? Então vamos entender o seguinte, que a indústria cultural foi um termo que apareceu lá em 1947, quando o Horkheimer, certo? E o Adorno, eles fizeram a dialética do iluminismo, publicaram a dialética do iluminismo, certo? Uma reflexão aí sobre todo o processo artístico, né? E aí a gente tem o Walter Benjamin também, que chegou a falar sobre esse fenômeno da indústria cultural, certo? Lembrando, gente, esse pessoal aí, eles já eram estudiosos que já vinham lá da escola de Frankfurt, né? Que foi um grupo de filósofos que surgiu lá entre a metade do século passado e desenvolveu a teoria crítica, tá bom? Então, eles pensavam muito na sociedade, como a sociedade reagia aos fenômenos que apareciam, né? Como ela se comportava diante do fenômeno que acontecia. A massificação da cultura, a massificação da arte foi um tema muito recorrente nos ensaios e nos estudos desses estudiosos, certo? Então, o Adorno, ele foi convidado em 1962 a fazer uma série de conversas na rádio. E lá ele explicou por que o termo indústria cultural, né, deveria ser substituído por cultura de massa, né? Será que não é a mesma coisa, né? A indústria cultural e cultura de massa? De acordo com ele, né, ao falar indústria cultural, você pode cometer um engano de satisfazer o interesse daqueles que detêm um veículo de comunicação, enquanto o termo cultura de massa seria a cultura espontânea da própria massa, da própria população, certo? Então aí existe essa diferençazinha muito interessante para a gente observar, tá? A diferença principal entre indústria cultural e cultura de massa, tá? Para o Adorno, lá, o termo indústria cultural servia para aqueles agentes industriais que adaptavam os seus produtos para o consumo das massas, né? E, de certa forma, eles promoviam os eventos para que houvesse o consumo alienado. É o que acontece muito hoje, quando a gente vê todos os anos com alguns produtos, como telefones, um telefone muito famoso aí, uma marca muito famosa de telefone, que produz, todo ano é uma versão diferente desse mesmo smartphone, né? E que gera milhões e gera uma multidão de verdadeiras de pessoas alucinadas, pessoas que querem porque querem consumir esse novo produto, certo? Então, as pessoas para a indústria cultural eram vistas apenas como empregados ou consumidores. Não havia uma preocupação com as pessoas. Pelo contrário, havia uma desumanização com foco em interesse próprio, né? Aí o capitalismo, ele nutria as ambições da indústria cultural, o que faz até hoje, né? Por conseguinte, ele estipula as regras. O sistema econômico tornaria a sociedade escrava do processo da técnica, o que aconteceu, né? Então, nós vivemos escravos dessa produção em massa, certo? Daí a gente tem aí a indústria cultural, ela acaba impedindo o desenvolvimento das massas e com isso o processo de manipulação sobre o homem ocorre mais facilmente. Assim, aos produtos, a indústria cultural estabelece as condições necessárias para colocar seu comércio fraudulento em ação. A gente tem aí outras questõezinhas interessantes para serem é, pensadas, tá?
E aí, o que é que o Adorno, o Horkheimer, eles pensavam, certo? O Adorno, ele acredita que a obra de arte é o reflexo contrário da sociedade, né? A arte é apenas uma aparência, que é diferente da realidade que ela pretende retratar, né? Se a gente for pensar subjetivamente sobre o que é realmente o objeto da obra de arte, o que é que ela significa na vida e sociedade, certo? Então, ela pretende ser perfeita, retratar um mundo perfeito, sendo que seu objeto de representação é imperfeito. Qual é o objeto de representação de uma obra de arte? A sociedade. A sociedade não é perfeita, certo? Então, vamos lá. Ser singular de forma que seus elementos sejam espaciais e temporais, independente do seu conteúdo, uma obra tem que ser única e pertencer ao seu tempo. É possível identificar 3 noções que relacionam com a obra de arte ao analisar o conceito de aura. O que é uma aura de uma obra de arte, Érica? Ela tem que ter essas 3 características, esses 3 conceitos, que é a originalidade, autenticidade e unicidade, né? Essas noções, elas se relacionam com alguns princípios, tal como a presença física, ou seja, a presença de existir, né? A questão do existir. A obra, ela tem um local de origem, ela se relaciona a permanência material, a maneira como ela é inserida na tradição e o seu valor histórico, certo? Então, o conceito da aura, ele apresenta algo místico, religioso, em que a obra de arte é cultuada, é vista como única, tá? Então, se a obra de arte ela é única, com certeza ela vai ter uma aura, mas isso depende da análise do olhar e a partir de qual perspectiva ela está sendo analisada, certo? Então, assim, a gente precisa pensar nisso também quando a gente pensa em aura da obra de arte, tá? A gente tem aí umas questões interessantes. O Walter Benjamin, ele começou a discutir o processo de reprodutibilidade técnica e como esse processo industrial ele influenciava o meio artístico, né? A reprodutibilidade é a produção em massa, a cópia, né? Ele chegou a conclusões como a de que quanto mais o processo de comunicação se desenvolvia, mais a informação ampliava seu leque, chegando até o grande público. Assim, o processo tecnológico da imitação, veja bem, da cópia, ao longo do tempo se aperfeiçoou e possibilitou até cópias perfeitas da obra de arte. A gente tem muito isso, certo? Então, a obra de arte, ou mesmo a imagem, perde sua potência de algo único a partir do momento que ela é reproduzida, que ela é copiada várias e várias e várias vezes. Isso enfraquece o sentido de aura, tá? Então, a gente tem aí a reprodutibilidade técnica, que é muito bem representada pelo cinema, né? Que é muito bem representada pelos símbolos que estão aí sendo reproduzidos em série, né? A gente tem... Por que que é diferente? A gente pode dizer que uma peça teatral, ela pode ter mais valor do que um filme do cinema, um filme que está passando no cinema. Ela pode ter aura e o filme pode não ter. O que é que vocês acham aí? Bom, isso é uma análise muito profunda, certo? É uma análise muito profunda. Mas a partir do que o Adorno, do que o Walter Benjamin, eles chegaram à conclusão, a partir do que eles estudaram, se pode entender que o teatro ele tem muito mais aura do que o cinema, certo? Então pensem nisso daí, para que a gente tenha as características da aura muito bem fixadas aí. Então a gente sabe que o cinema, segundo Benjamin, né, segundo os estudos que eles fizeram, o cinema ele aproximou a arte das grandes massas, né, do público, do grande público, certo? E isso mudou a maneira de recepcionar uma obra artística, certo? Então o cinema ele é feito hoje, ele gera milhões, né? Ele está no mercado, é um produto mercadológico, mas de certa forma a peça em si há alguns questionamentos entre ser arte realmente ou não arte. O que seria a arte? Ele teria aura? Ele não teria? Certo? Então, assim, a gente tem aí a consideração, né, de que o cinema é a arte das
massas, tá? É como a gente tem visto aí a, ao ao capitalismo, certo? O cinema ele serve ao capitalismo, ele serve à geração de dinheiro. Então, o conceito de arte aí, ele pode entrar em algum conflito em alguns momentos. Ok? Então, beleza? Fiquem bem, cuidem-se e a gente se vê. Tchau, tchau.